Você conhece a doença chamada retinose pigmentar? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista especialista em retina. Hoje vamos conversar um pouco sobre esta doença chamada retinose pigmentar, que é uma distrofia hereditária da retina. Para facilitar um pouco o entendimento desta doença, eu vou dividir em dois vídeos. Neste primeiro eu vou falar sobre os sintomas e como é feito o diagnóstico da doença, e no próximo vídeo sobre a retinose pigmentar eu vou falar o que talvez seja o mais interessante para os pacientes, que é o tratamento. Até pouco tempo atrás não existia nenhum tratamento realmente eficaz para a retinose pigmentar, mas ano passado, em 2020, foi aprovado pela Anvisa o primeiro tratamento com terapia gênica para a retinose pigmentar, chamado de Luxturna, que não está indicado para todos os pacientes com esta doença, mas em alguns casos específicos pode haver um bom resultado com o tratamento. A retinose pigmentar é a mais comum das distrofias hereditárias da retina, acometendo em torno de 1 a cada 4.000 pessoas. Pode existir mais de uma forma de transmissão, sendo a mais comum a recessiva, ou seja, os pais geralmente não apresentam a doença. Também há formas autossômica dominante e ligada ao X. A forma autossômica dominante não é tão comum e é a forma mais leve da doença. As formas mais graves são a recessiva e principalmente a ligada ao X, que também não é tão comum. Mais comumente, os sintomas começam a aparecer na adolescência ou aos 20 e poucos anos. Há casos bem mais graves que começam a aparecer já na infância e também há casos mais leves onde os sintomas vão se manifestar apenas na idade adulta mais avançada. A retinose pigmentar é uma distrofia difusa da retina que afeta preferencialmente os bastonetes, que são células retinianas responsáveis pela visão periférica e pela visão em ambientes mais escuros. A área macular, que é o centro da visão, que é a área preenchida principalmente por cones, vai ser afetada apenas tardiamente no curso da doença. Ou seja, nos estágios iniciais o paciente nem percebe uma dificuldade real para enxergar, pois como as células afetadas inicialmente são os bastonetes, um dos primeiros sintomas a aparecer é o que chamamos de nictalopia, ou cegueira noturna, que é uma dificuldade muito grande que o paciente tem para enxergar à noite e em ambientes escuros. Juntamente com esta dificuldade para enxergar em ambientes mais escuros, o paciente pode referir uma dificuldade de locomoção. Ele pode bater em objetos, dificuldade em passar por portas sem se chocar contra ela, pois inicialmente a visão afetada é a periférica, ou seja, começa a haver uma redução do campo visual, a visão vai piorando de fora para dentro, formando muitas vezes o que nós chamamos de visão tubular. E nos estágios mais avançados também pode ser afetada a área macular com uma piora da acuidade visual, uma piora da visão central, pois nessa fase também podem ser afetados os cones, que são responsáveis por esta visão central, e também é muito comum os pacientes que têm retinose pigmentar apresentarem o que nós chamamos de edema macular cistoide, que é um inchaço da mácula da área central da visão, que causa um grande embaçamento da visão central. Então, a partir dessas queixas do paciente, o médico vai realizar um exame da retina, um exame de mapeamento de retina, de fundo de olho, geralmente com a pupila dilatada, onde podem ser detectadas algumas características, como por exemplo um nervo óptico pálido, um afinamento da rede vascular da retina e a presença de áreas pigmentadas na periferia da retina chamadas de espículas ósseas, que são muito características da retinose pigmentar. Também é interessante a realização de alguns exames complementares, como a angiografia fluoresceínica, que vai mostrar alterações na fluorescência da retina devido a essas alterações pigmentares. Também o exame de OCT, que é a tomografia de coerência óptica, é muito interessante, pois ele mostra cortes como se fossem cortes histológicos da retina, onde é possível ver uma atrofia de fotorreceptores, principalmente na área perimacular, com uma preservação da área central da mácula nos estágios iniciais. Então, nesta área relativamente periférica, nós observamos um afinamento da retina devido à atrofia das células da retina externa. Em alguns casos, como eu falei, pode haver a presença do edema macular cistoide, que é um inchaço na retina. O exame de autofluorescência pode mostrar uma redução da fluorescência nas áreas onde existe uma atrofia pigmentar e também um aumento de autofluorescência na área perimacular, onde pode haver um aumento da lipofucsina. Um outro exame extremamente importante para o acompanhamento da evolução da doença é o campo visual, a campimetria visual computadorizada, pois neste exame nós vamos poder avaliar o quanto da visão periférica do paciente está sendo afetada. E isto pode ser avaliado ao longo de anos para ver se está tendo uma piora cada vez maior deste campo periférico. Tradicionalmente, podemos solicitar também o exame de eletroretinografia, que vai mostrar uma redução muito grande na amplitude da resposta das células retinianas, principalmente na adaptação ao escuro, ou seja, um eletroretinograma escotópico. E esta redução pode aparecer mesmo em casos onde o paciente não tem qualquer sintoma. E atualmente tem sido muito interessante também a realização do teste genético da genotipagem, onde em grande parte dos casos pode-se detectar exatamente qual gene que está defeituoso.
E isso é interessante principalmente porque a partir do gene defeituoso pode-se averiguar se existe a indicação do tratamento com a terapia gênica ou não. A retinose pigmentar é uma doença que causa grande apreensão entre os pacientes e os familiares, pois ela muitas vezes começa bastante cedo e vários pacientes apresentam uma evolução desfavorável, ou seja, em alguns casos pode haver realmente uma piora muito profunda da visão ao longo dos anos. Felizmente, nos dias atuais tem surgido uma esperança maior relativa ao tratamento, pois existe um grande número de pesquisas tanto de terapia gênica quanto de células-tronco. E no próximo vídeo nós vamos falar exatamente sobre isso. Agradeço a todos que assistiram, se você gostou deixe o like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítreo.